Então, gente, boa tarde a todos. Desliguem os microfones, por favor. Vamos começar a nossa aula de filosofia. Vamos começar o nosso conteúdo do segundo semestre, primeiro ano, certo? Dessa vez, nós vamos trabalhar a dúvida. É o capítulo relacionado à dúvida filosófica. Esse capítulo é o capítulo é o capítulo 2 do livro de vocês, certo? Então, isso aqui é um conteúdo de introdução à dúvida filosófica, certo? A gente vai discutir, conversar um pouco sobre o que é duvidar. Então vamos começar. Você já ouviu o ditado ver para crer? Sabe sua origem? O que ocorre intimamente quando se tem uma dúvida, certo? Aí do lado a gente tem um quadro do período do Renascimento Cultural, certo? A incredulidade de São Tomé, do pintor Caravaggio. Sabe a história de São Tomé, que quando as mulheres encontraram a, a tumba de Jesus Cristo vazia, elas foram avisar para os apóstolos de Cristo. E São Tomé foi aquele que disse, só acredito vendo. Né? Foi o incrédulo. O que é incredulidade? Incredulidade, aquilo que não crê, que não acredita. Então aí você vê São Tomé diz que só acreditaria que Jesus Cristo havia ressuscitado se ele lhe tocasse as feridas. Então Caravaggio aí ele vai retratar esse momento aí bíblico em que São Tomé incrédulo toca as feridas de Jesus e passa a acreditar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Ou seja, São Tomé estava com uma dúvida, ok? Aí Jesus Cristo na Bíblia vai e pergunta: agora crês, Tomé, no meu retorno? Então tá aí a imagem de Caravaggio, o pintor Caravaggio, a incredulidade de São Tomé. Vamos acompanhar aqui o texto do livro da gente. Ó. Em nosso primeiro passeio pelo filosofar, percorrendo a questão da felicidade, vimos que a vida feliz é uma construção nossa de cada dia. Também tivemos uma pequena ideia de como a filosofia pode nos ajudar neste sentido. Centremos agora nossa atenção para uma atitude importante desse processo, a dúvida. Ela sintetiza os dois primeiros passos da experiência filosófica. No primeiro capítulo, quando a gente trabalhou a felicidade, certo? Nós estudamos sobre a experiência filosófica, né? E a dúvida, ela é a síntese, ela é a união dos dois primeiros passos da experiência filosófica, o estranhamento e o questionamento. Eu lembro até vocês aquela historinha lá do médico e do índio, que o médico sente uma sensação estranha, olha a palavra que o professor está dizendo, uma sensação estranha, prazerosa, mas estranha, e em seguida, ele, na cabeça dele, se questiona se aquilo dali é felicidade. Como ele não consegue responder, ele vai e pergunta para o índio: você é feliz? Então, aquilo dali foi um processo de dúvida, a síntese dos dois primeiros passos da experiência filosófica, o estranhamento e o questionamento. Veremos adiante que o ato de duvidar nos abre com frequência a possibilidade de desenvolver uma percepção mais profunda, clara e abrangente sobre os diversos elementos que compõem a nossa existência, certo? Então, o ato de duvidar, ele faz com que a gente abra, entre aspas, a nossa cabeça para a gente começar a se questionar sobre a nossa própria existência. Então, algumas questões filosóficas que a gente vai trabalhar nesse capítulo, nesse bimestre, vai ser o que é duvidar? Temos o conhecimento que acreditamos ter? A razão é a fonte confiável do conhecimento? O mundo é exatamente como vemos? Os sentidos são a fonte confiável de conhecimento? Então,
tem essas questões filosóficas. O que é duvidar? A gente tem o costume de sempre de duvidar no nosso cotidiano, no nosso meio, duvidar das coisas. Mas o que é duvidar? A pergunta, o que é a dúvida? Né? Duvidar, a gente duvida. Já é quase que natural do ser humano. Agora a questão, o que é duvidar? Qual é o conceito de duvidar? Temos conhecimento do que acreditamos ter? Será que a gente conhece de verdade tudo que a gente acha que a gente conhece? Será que a gente sabe de tudo daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem, às vezes, o empoderamento de dizer que sabe? Né? Às vezes um exemplo, você gosta muito de uma banda de rock, você é muito fã dessa banda de rock, você escuta as músicas dessa banda de rock, você sabe o nome dos cantores dessa banda de rock, o nome dos músicos, certo? Aí chega um outro colega seu que também gosta dessa banda de rock, e diz assim, e aí, tu gosta também? Gosto, ó, eu gosto, curto o som. Tu já escutou esse CD aqui deles? Tu já escutou essa música? Não, nem sabia que existia. Tá? Então, aquele conhecimento que você achava que tinha é muito mais aprofundado do que talvez ele realmente seja, certo? Do que ele seja. A razão é uma fonte confiável do conhecimento, então eu lembro a vocês que quando o professor fala de razão, eu falo de ciência, eu falo de experimentação. Será que a ciência é confiável? O mundo é exatamente como vemos? Ou o mundo é muito maior do que só aquilo que a gente vê, só aquilo que a gente percebe? Os sentidos são a fonte confiável de conhecimento. Você está com os olhos vendados, você pega uma coisa assim com os dedos, com o tato, você acha que é uma coisa quando é outra, certo? Conceito-chave, ação, reflexão, atitude filosófica, dúvida metódica, dúvida hiperbólica. A gente vai saber o que é dúvida metódica, o que é dúvida hiperbólica. Professor, o que é hiperbólica? Hipérbole, vem de hipérbole, me lembra a palavra hipérbole. Método, razão a gente já sabe, né? Tem a ver com ciência, né? Com experimentação, com análise, com observação, certo, gente? Então, resumindo esse slide aqui, nós vamos trabalhar dúvida para a filosofia. O que é dúvida para a filosofia? Quais foram os filósofos, os teóricos que estudaram e discutiram sobre a dúvida, certo? E tem uma historinha, da mesma forma daquela história do médico e do índio, é o soldado e o filósofo. Em uma manhã ensolarada na antiga Atenas, a população desenvolvia tranquilamente seus afazeres. De repente, o homem cruza a praça correndo e logo se ouvem gritos desesperados. Pega ladrão, pega ladrão. O soldado imediatamente se lança em disparada atrás do sujeito. Sócrates, sua vez, pergunta: o que é um ladrão? Então, aí a gente observa uma pequena história. Essa história ela se passa em Atenas, uma cidade-estado famosa da Grécia Antiga, certo? E aí essa história fala que Sócrates, ao ver aquela situação, ele pergunta: o que é um ladrão? As pessoas gritam, pega ladrão, Sócrates pergunta, ao contrário disso, se questiona o que é um ladrão, certo? Então, relacionado a essa historinha aí, essa pequena história, a gente tem algumas perguntas a fazer, certo? A primeira pergunta, dessa analisando a situação aí, é: onde e quando ocorre o episódio relatado? Quem são os personagens? Onde ocorre esse episódio aí, pessoal? Alguém do primeiro ano aí que me responda, por favor. Acabei de... Em Atenas, uma cidade-estado na Grécia, berço da filosofia, o berço da democracia, certo? Quem são os personagens? Sócrates, o soldado, o ladrão e as pessoas, né?
Certo? A história pode ser dividida em dois momentos. Quais são eles? Se eu vou contar a história para vocês, eu posso dividir essa história em dois momentos. Vou até marcar aqui para a gente poder entender. Certo? Em uma manhã ensolarada na antiga Atenas, a população desenvolvia tranquilamente seus afazeres. De repente, o homem cruza a praça, correndo, e logo ouvem-se gritos desesperados. Pega ladrão, pega ladrão. Isso daqui é um momento, pessoal. Certo? Por quê, professor? Porque a gente está seguindo o fluxo normal das coisas, do que acontecia na antiga Atenas, certo? No cotidiano da antiga Atenas. Até que algum evento corta esse cotidiano, modifica esse cotidiano. Que evento é? Da população, o homem correndo e a população gritando, pega ladrão. Qual é o segundo evento? Qual é o segundo momento? O segundo momento é quando o soldado se lança em disparada atrás do sujeito e Sócrates vai e pergunta o que é um ladrão. Então tem dois momentos aí, certo? Na normalidade, o estranhamento, certo? Que é justamente essa parte aqui, e o questionamento. Então a gente já vê uma semelhança do que o professor já tinha falado sobre a gente, com a gente sobre isso, né? Sobre a atitude filosófica. O que Sócrates teve a partir de agora? Quando ele faz essa pergunta, ele teve uma atitude filosófica. Certo, gente? O Sócrates é um filósofo, teve uma atitude filosófica. Qual é a atitude filosófica do Sócrates? Duvidar, questionar. Certo? Então, voltando aqui, a história pode ser dividida em dois momentos, certo? A normalidade da situação em Atenas, a quebra dessa normalidade com o ladrão, o suposto ladrão aparecendo, e o questionamento de Sócrates. Como reage o soldado? E como Sócrates reage? Quero alguém para me explicar, pode me explicar com as próprias palavras, como é que o soldado reage? Expliquem aí, me digam aí, dê a opinião de vocês aí de como o soldado reage. Em primeiro ano, quase 30 pessoas. Como é que o soldado reage nessa situação aí, gente? O que o soldado faz? Vou mudar a pergunta. O que o soldado faz? Ele corre atrás do ladrão. Ele corre atrás do ladrão, só tem uma pessoa respondendo, o resto está todo mundo dormindo, assistindo a sessão da tarde, esperando pela malhação. O soldado corre atrás do ladrão. Já é natural da função do soldado, como aquele que fornece a segurança, correr atrás do ladrão. Ele não se questiona, certo? Se é ladrão, o que é ser ladrão, o que é que roubou, certo? Às vezes a gente está no centro, às vezes a gente está na rua, aí alguém fala, fulano roubou ali, ou fulano correndo, o ladrão. O policial corre atrás, as pessoas correm atrás, elas não querem saber se a pessoa roubou de verdade, ou se foi um falso testemunho, o que a pessoa roubou. Não estou dizendo que não acontece, mas a reação do soldado foi uma reação quase que mecânica, sem questionamento, certo? Já a reação de Sócrates foi a reação de dúvida, de questionamento. O que é ladrão? O que é o ladrão? Certo? O que é ser ladrão? Ok? Então, existe a reação do soldado, que é a reação mecânica, já quase que natural, e existe a reação do Sócrates, que é aquela reação de se questionar sobre a situação. Certo? O que essa história pretende ilustrar? Que a maioria das pessoas às vezes agem como o soldado, de agir sem pensar, de aceitar tudo sem se questionar, certo? E acabam tomando aquilo como verdade, certo? Não estou dizendo que a situação ali não seja o ladrão, mas é como se fosse uma historinha para ilustrar o cotidiano da gente, às vezes. Às vezes a gente pega uma informação, né?
e acha que aquela informação é verdade sem se questionar. A gente não se questiona, a gente não procura saber se é real ou não. Só o que a gente vê no Instagram, no Facebook, é o povo postando as coisas, postando as informações, sem saber se é verdade ou não, certo? Inclusive, até às vezes em grupos de professores, às vezes eu vejo os colegas postando umas coisas sobre política, sobre cotidiano, essas coisas, e eles não sabem se é verdade ou não, se é fake news ou não, certo? Já o filósofo, certo? Ele sempre pensa com cautela, ele sempre pensa antes de dar a resposta. É natural do filósofo o questionamento, a dúvida. Nesse caso aí, o filósofo é Sócrates. Então, são dois comportamentos diferentes. É o que a história pretende ilustrar. Duas formas diferentes de pensar, de questionar, de agir. Certo, gente? Tudo isso nessa historinha aqui que a gente acabou de ver do soldado e do filósofo. A história está presente no nosso livro de filosofia. A importância de perguntar. Nossa análise da historieta anterior, historieta é uma história pequena, certo? Nos deu uma pequena ideia de que ter dúvidas, mesmo que provisoriamente, é algo desejável para alcançar um conhecimento maior. Por que será, então, que as pessoas tendem a expressar poucas dúvidas, a fazer tão poucas perguntas umas às outras em seu dia a dia? Quando eu peguei esse texto do livro, pensei logo nos meus alunos. Isso pode ser observado, por exemplo, na sala de aula, quando uma professora ou um professor pergunta à classe se alguém tem alguma dúvida sobre o que acabou de expor, qual é a reação mais comum, o silêncio, algumas pessoas tímidas. A maioria tem dúvida, ou muitas dúvidas, mas não ousa expressá-la. Essa postura ocorre também em universidades, em empresas, encontros culturais, almoços, jantares, mesas de bar, etc. Por que isso é tão frequente? Por que eu pensei em vocês? Porque quando a gente termina de expor conteúdo, é papel do professor sempre perguntar ao aluno, gente, alguém, alguém deixou de entender, alguém ficou em dúvida, aí fica aquele silêncio total. Aí quando a gente força um pouco para, bora pessoal, perguntem aí, digam aí, ficou em dúvida ou não ficou em dúvida? Aí sempre tem um que chega e diz assim, não, professor, ficamos não, tá tudo bem. Aquela pessoa, no meio de 30, 50 pessoas, responde pelo resto todinho, né? O João foi e respondeu, não, tá, eu entendi direitinho, todo mundo entendeu direitinho, o João responde por ele e pelos outros, certo? Por que as pessoas temem em não se expressar e não tirar uma dúvida, já que a dúvida é tão importante, já que a dúvida faz parte do processo filosófico de adquirir o conhecimento? Eis algumas respostas para isso. Aí, em cima eu botei aqui, ó, a dificuldade de expressão, certo? Acabei de falar para vocês, quando eu perguntei qual foi a como o soldado agiu, de que forma o soldado agiu. Aí eu cheguei e disse assim, pode falar do jeito que vocês quiserem, da forma que vocês entenderem. Por quê? Porque eu entendo que às vezes a gente tem uma dificuldade de expressar o que a gente pensa. Às vezes as pessoas ficam caladas porque elas não sabem como se expressar, como dizer. Às vezes eu chego e pergunto para um aluno, eu estou inventando o nome aqui, Tatiana. Tatiana, me diz aí o que tu entendeu dessa questão aqui. Ah, professor, eu não sei explicar não, mas eu entendi assim, 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 assim. Aí eu chego para a aluna e diz assim, poxa, tá certo. Foi desse jeito que você entendeu? Beleza. Se ela pensou de uma forma equivocada, eu vou e corrijo ela, explico melhor, explico direitinho. Se ela pensou de uma forma correta, mas explicou da forma que ela conseguiu explicar, se expressar, eu disse assim,
você se explicou desse jeito, eu entendi, tá certo. Não tenho medo de falar. Se você quer opinar sobre uma determinada coisa, quer perguntar sobre uma determinada coisa, às vezes as pessoas até não sabem a palavra correta de dizer, perguntem do mesmo jeito, certo? O medo de falar em público, às vezes é só uma questão psicológica de falar em público, a vergonha, certo? O medo de expor uma fragilidade ou falsa dificuldade intelectual. Isso é clássico, certo? Às vezes acontece em sala de aula, o professor dá o conteúdo, né, pessoal? Vocês vão concordar comigo, o professor dá o conteúdo, aí ele chega e pergunta assim, pessoal, alguma dúvida? Até às vezes em aula de matemática eu já vi, o professor passa a questão, explica lá a questão, aí no final ele pergunta, alguém não entendeu? Aí o menino, professor, não entendi não. Professor, não entendi não, repete aí. Aí sempre tem um ou outro que, esse menino atrapalhando a aula, esse menino não entende nada. Aí você vai perguntar para aquela pessoa que falou isso daí, aquela pessoa não entendeu mais que o outro que perguntou, certo? Mas é porque a nossa sociedade, ela tem a mania de valorizar quem sabe demais, quem conhece demais. Se valoriza quem conhece demais, mas não se aprende a construir o conhecimento, a sair da dúvida e passar a conhecer as coisas. Então não tenham medo de expor uma fragilidade. Quando você tiver uma dúvida, uma pergunta para fazer, deixa eu ver aqui uma coisa. Quando você tiver uma dúvida, uma pergunta para fazer, certo? Pergunte. Aquela sua dúvida, ela pode ser a dúvida do colega, pode ser inclusive a dúvida daquele colega que se sente incomodado em você perguntar. Muitas vezes, inclusive na faculdade, olha, faculdade. Às vezes eu estou fazendo algum curso, a faculdade, não é a escola. Às vezes eu estou fazendo algum curso, alguma faculdade, aí chega um colega e pergunta aquela pergunta que eu ia perguntar. Ele pergunta antes de mim. Aí eu fico calado. Fico calado por quê? Fico calado porque ele já supriu a minha pergunta. Então eu não sinto mais necessidade de perguntar. Então entendem. Aquele colega, ele tinha uma dúvida. E a dúvida dele supriu a dúvida dos outros. Certo? Então a dúvida é muito importante. Assim, a conversação entre pessoas costuma ser com frequência uma sucessão de monólogos ou de enfrentamentos. De monólogos ou de enfrentamentos, em que cada um dos interlocutores está mais preocupado em dar contra ou exibir seus conhecimentos, suas certezas, do que aprender com o outro, ou aprender com ele, ou aprender junto dele. Então, nesses últimos tempos aqui, todo mundo fala de política, todo mundo sabe sobre política, todo mundo quer opinar sobre política, opinar, falar sobre política, falar sobre música, falar sobre filme, não é o problema. O problema é quando as pessoas não querem escutar, não querem aprender com o outro, não querem ouvir a opinião do outro e só querem colocar lá em cima a opinião deles, a vontade deles, certo? Eu estava inclusive falando com um colega meu esses dias e eu disse para ele, olha, eu sou professor, eu ensino filosofia, eu ensino sociologia. Aí as pessoas chegam para mim e dizem assim, ei, mano, tu ensina filosofia, ensina sobre sociologia, tá inteligente, né? Até professor. E daí tua opinião sobre a política? O que tu acha da política? Quando é pior? O que tu acha do presidente? Antigamente, certo? Antigamente eu chegava e dava minha opinião. Sabe o que acontecia? O povo se revoltava. Ah, tá falando mal. Ah, tu não sabe de nada. Outro dia um aluno meu, um colega meu veio me perguntar sobre escravidão, sobre história. Aí eu fui opinião, né? Aí ele veio dizer que eu estava errado. Eu disse, meu filho, então você se decida.
ou eu tô certo ou tô errado, porque você me perguntou, porque você disse que eu era professor e podia lhe dar a resposta. Mas quando eu dou minha resposta, você disse que eu tô errado. Então, o que que acontece? O que que acontece aqui? Que até também lembrei de mim aqui, ó. Em resumo, o que está em jogo é mais o amor próprio, a vaidade pessoal, do que a aprendizagem. E quando não entram nessa disputa, as pessoas optam pelo silêncio. Então, o que está acontecendo com o professor de vocês nesses tempos atualmente? Eu não vou mais disputar, dialogar, conflito com as pessoas. Eu opto pelo silêncio. O único momento quando eu dou minha opinião é quando eu estou com vocês. Eu até falo, eu até brinco. Ó. Eu ensino sobre política, ensino sobre sociedade, mas eu só falo sobre isso em sala de aula. Na rua, no restaurante, ou com um colega, sentado, discutindo, não falo. Certo? O que, que falta nas pessoas para que essas pessoas tenham uma atitude filosófica, para que essas pessoas cresçam, que o conhecimento comece a aflorar nelas? Duas coisas: o diálogo e a escuta. As pessoas têm que escutar mais. A partir do momento que você escuta mais o outro, e você toma a opinião do outro, aquela ideia que o outro tem sobre um determinado assunto, você pode construir um diálogo. Olha, você falou sobre isso aqui, você deu sua opinião, mas eu tenho uma opinião diferente. O que, que você acha? Então, essas duas ferramentas é o que forma o verdadeiro conhecimento, certo? As atitudes filosóficas, gente, certo, gente? Então, sobre o que nós conversamos hoje? Sobre a dúvida. É uma introdução aos estudos da dúvida filosófica, certo? Nós vamos ver a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica, o método, certo, gente? Aí a gente viu essa historinha aqui do soldado e do filósofo, discutimos essa história do soldado e do filósofo, respondemos essas questões aqui, a importância de perguntar, por que é tão difícil para as pessoas perguntarem, por que é tão difícil para os alunos perguntarem, tirarem suas dúvidas em sala, não tenham essas atitudes aqui que eu disse para vocês de dificuldade de se expressar, se expresse da forma que você consegue, né? Mas fale. O medo de falar em público, isso aí é mais complicado, é uma questão psicológica. O medo de expor uma fragilidade, não tenham esse Professor, pensamento. Oi, o Guilherme levantou a mão. pode falar, Guilherme. É o seguinte, gente, se vocês tiverem uma dúvida, pelo menos nesse momento que eu estou expondo o conteúdo, podem ligar o microfone e perguntar. Pode perguntar, Guilherme. Não tenha vergonha, não. E aí, professor, questão da conversa, né? E você tá. Ela serve para facilitar mais a comunicação. Como é, Guilherme? A conversa o quê? Não, você perguntando, você esclarece mais as suas dúvidas. Você não Sim, fica com contradições, incertezas, essas coisas aí. é verdade. Guilherme, é o seguinte, eu gosto muito de filme, gosto muito de cinema, certo? Então tem um outro colega meu, o Bruno, ele também gosta muito de cinema, inclusive ele trabalhou como crítico cinematográfico, ele escrevia as críticas dos filmes. Tem coisas que eu não sei sobre cinema e que ele sabe, nas nossas conversas eu vou e aprendo coisas novas, e tem coisas que eu sei que ele não sabe, que ele aprende também. Isso daí é o que? É justamente isso que eu acabei de tratar com vocês. A escuta e o diálogo. É assim que se constrói o conhecimento. Certo? E a humildade, quando você rompe o seu ego, o seu medo de achar que as pessoas vão te tratar como um ser frágil, que não sabe de nada, a humildade de saber escutar e de entender. É verdade o que você está dizendo, eu estava pensando errado, é dessa forma. Só que a vaidade, o amor próprio, toma conta da sociedade e acaba fazendo com que o ego das pessoas
suba e as pessoas não saibam nem escutar e nem dialogar. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de filosofia, certo? Espero que tenha ficado compreensível. Deixa eu interromper